O quê? Fale, vamos começar a falar? Vamos. Cadê as perguntas? Cadê as perguntas, gente? Meninas, Vamos fazer cadê as pergunta aí. perguntas? Nós estamos esperando. Sem pergunta indecente, que senão a hora que eu chegar em casa vocês vão apanhar. De varinha de São Jorge. Façam O primeiro perguntas podcast decentes. foi tão bom, fez um sucesso que o povo quis mais, né? Quis mais, claro. Faltou alguma pergunta, eu acho, né? Ou alguma resposta, né? Ó, já saiu uma pergunta aqui. Ai, ai, ai. Do Murilo Martins. Por que você foi presa? Puta que pariu. Ela contou no primeiro podcast. Contou mesmo, gente. Foda, né? Mas vai ter que repetir Vou aqui ter pra que quem não repetir. assistiu. Eu sou muito bandida, né? Eu sou muito bandidona, você não tá vendo a cara da gata? Gente, eu fui presa por roubo de carga, quadrilha formada, mão armada e carcereiro de privado. Cárcere de privado. É que eu sou meio assassina do português, né? Eu adoro assassinar Cárcere privado, quem que você Cárcere deixou em privado. cárcere privado? O caminhoneiro. Ah, o é? caminhoneiro, a gente deixou ele no meio do mato, né? Enquanto os caras tiravam a carga do caminhão, ele... Olha que bandida, gente. Né? Não me condenem pelo meu passado, tá? Passado é passado. Não condene uma pessoa pelo passado. As pessoas mudam. Por incrível que pareça. Algumas coisas, né? Aí configurou como um sequestro lá do cara, abandonado. Daí, mas foi essas 4, né? A história a gente já tem aqui no podcast completo, aqui no perfil da RUP, já tem toda a minha explicação, né? E a minha versão da história, tá? Mas, resumindo, foi isso. Foi carcereiro de privado, roubo de carga, mão armada. É carcereiro de privado, mão armada, roubo de Cárcere carga. privado. Cárcere privado? Cárcere privado. Ah, gente, tem alguma professora aí na live, por favor, pra vir aqui me dar uma aula de português? E foi por isso, gente, que eu fiquei presa. Mas de 13 anos eu só puxei 2 semanas, né? Porque eu era réu primário, eu tinha acabado de fazer 18 anos, fazia pouco tempo que eu tinha fazendo 18 anos. Também peguei um bom advogado, então ao invés de pegar 13 anos, eu peguei só 2 semanas e já saí. Você tinha comentado no primeiro podcast que você ficou com tornozeleira? Você ficou por quanto tempo? Eu fiquei em liberdade provisória por 1 ano e pouco em liberdade provisória. 1 ano e pouco com a tornozeleira. Não, com tornozeleira 3 meses. 3 meses. Mas liberdade provisória foi 1 ano e pouco. 1 ano sem poder cair em qualquer blitz. Inclusive, uma vez, nós tava com essa daqui, né, que tá apresentando nós, com o marido dela também, e fazia pouco tempo que eu tinha saído da cadeia. Gente. E eu falei pro Leonardo, amor, não dá pra gente sair de noite. Eu ainda tô, né, em liberdade tinha aquele provisória. horário? No dele, meio da né? pandemia, não podia sair de noite Isso, mesmo. Era pandemia, não podia sair por causa da pandemia e eu não podia sair porque tava em liberdade provisória, né? E a gente na praça tomando um gole, dando um 2, daqui a pouco me chega os homens, chega a polícia. Meu Deus, gente, foi por Deus que tá no céu que eles não me levaram de volta. Mas foi isso, eu fiquei 1 ano com liberdade provisória. Certo. Amiga, Lari Segato tá perguntando se você considera que os teus guias te ajudam a ser assim empoderada. Sim, claro. Claro que sim. A fé da gente faz a gente ter brilho, né? Não os guias em si, mas a fé da gente faz com que a gente brilhe, né? O dia que você acorda sem fé, você não brilha. Você pode estar sorrindo. Bom dia! Mas se você não tiver com a tua fé em dia, o teu bom dia não é um bom dia. O teu bom dia não brilha. O teu bom dia não é algo encantador. Então, quando você tá com a tua fé em dia, né? Tudo brilha. Tudo vem ao teu favor. O universo conspira a você quando a tua fé tá em dia, né? Em questão dos guias, eu não tenho só 1 guia, 2 guias, 3 guias. A minha espiritualidade, ela vai muito além de ter um guardião, sabe? Eu acredito que todo santo que tem vela não passa fome, né? Então, todos eles eu acredito. Eu acredito em todos os guias, em anjo da guarda, acredito em tudo. Tudo. E sim, eles trazem empoderamento. Inclusive a pomba gira. A
Fran Antunes fez uma pergunta que eu também quero saber. Por que o nome Cigana? Cigana, me apelidaram de cigana quando eu tinha 8 para 9 anos, né? O meu pai, a família inteira do meu pai, eles são de povo cigano e de cultura cigana. Todos eles são, né? Aí, com 8 anos, eu tive o meu primeiro destaque paranormal. O meu primeiro destaque paranormal foi com 8 anos de idade. Eu recebi uma entidade com 8 anos de idade. Eu não me lembro como que foi, só me contaram, né? Quando eu voltei pra mim, né? Que me contaram como que tinha sido. E a moça disse que essa pessoa que incorporou em mim era do povo cigano que veio pra me dar um recado. E desde então ficou cigana e eu nunca mais parou de ser chamada de cigana. Aí ficou de cigana. Pegou. Nome Pegou forte cigana. também, né? Então é alma de cigana e sangue de cigana também, porque o sangue de cigano corre nas minhas veias. Legal. A Andreina Borges no Facebook perguntou o que a cigana de agora falaria pra cigana de 5 anos atrás. Eu falaria pra ela não mudar nada, pra ela continuar na trajetória dela, pra ela chorar menos, pra ela se preocupar menos, pra ela pensar menos, porque tudo daria certo. Porque a cigana de 5 anos atrás pensava muito, se preocupava com muito, chorava por pouco. E se eu chegasse a falar isso pra ela, eu acho que não teria sido um passado tão pesado, teria sido um passado mais leve. Eu falaria isso pra ela não mudar e continuar, porque era daquele jeitinho mesmo que ela ia conseguir vencer. Mesmo que todo mundo estivesse falando pra ela, você tá fazendo errado, você é a ovelha negra, você não presta, você é isso, você é aquilo, né? Mesmo assim, ela conseguiu dar um jeito de se levantar por cima e não ser nada daquilo que eles falaram que ela seria, né? E só pra gente recapitular, qual que era a realidade há 5 anos atrás? A tua realidade? 5 anos atrás? Peraí, que eu deixo fazer as contas. Eu tô com 22, com 17. A minha realidade era não dormir. Eu já cheguei a ficar 6 dias sem tirar um cochilo. 6 dias sem fechar os olhos para dormir. A minha realidade era bebida, droga, prostituição, preocupação com contas, era tráfico, era tudo que é de ruim. Tudo que é de ruim que tinha. Era a minha vida 5 anos atrás. E hoje completamente diferente. Hoje completamente diferente. Hoje não tem drogas, hoje não me envolvo com gente que tem envolvimento que eu acho que não vai me agregar em nada, né? 5 anos atrás eu tinha muitas amizades, hoje não tenho amizades porque realmente não me agregam, né? Não agregam, não fazem falta, então não tenho. O que mais que eu podia falar? Bom, era isso, 5 anos atrás era assim, era muito doida, muito perdidinha da cabeça, literalmente, mas sempre pensando na minha família, na minha mãe e nos meus irmãos, porque tudo que eu fiz, não tô jogando na cara, nem dos meus irmãos e muito menos da minha mãe, porque tudo que eu fiz com satisfação, fiz porque eu quis, não porque ela pediu ou porque eu era obrigada. Pelo contrário, né? Ela não queria que você fizesse. Ela não queria que eu fizesse, mesmo assim eu fazia, né? Então, tudo que eu fiz foi por eles, Tudo que eu fiz foi por eles. Por grande satisfação, não me arrependo de nada. E se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada e faria tudo de novo. Se tivesse que dar, dava. Se tivesse que vender, vendia. Se tivesse que viajar, viajava. Faria tudo de novo. Não mudaria nada. A Letícia Bárbara perguntou: como que você se sente sendo a mulher foda que você se tornou hoje? Eu sempre fui foda. Olha, eu não me tornei, eu nasci. Eu sempre fui foda. A diferença é que hoje eu tenho dinheiro, né? Antes eu não... Quer dizer, antes eu tinha, porque eu já pagava... Eu com a minha mãe já pagava 30 mil de contas por mês, né? E não sobrava, né? Então, hoje sobra, né? Então, eu sempre fui foda, né? Mas ter vocês comigo, vocês, as minhas seguidoras comigo... é muito satisfatório, eu me sinto assim uma deusa grega quando eu tô falando com vocês no Instagram, porque o tanto que vocês aumentam a minha autoestima é fora do normal. Então, a resposta não é eu que sou foda, vocês que são foda, vocês estão alimentando uma mulher, entendeu? Não sou eu que inspiro vocês, são vocês que me inspiram todos os dias. Vamos supor, eu acordo 9 horas da manhã sem vontade de gravar. Eu entro no meu direct e já tenho lá mensagem de várias meninas.
Ô cachorra, por que você ainda não apareceu com o nosso bom dia? Pronto, a minha preguiça, o meu desânimo passa na hora e eu apareço pra vocês. Então, vocês são foda. A Caroline Mello tá perguntando se precisasse, você voltaria pra vida que você levava antes. E por eu acho difícil, Olha, né? Se Deus não me permitir continuar vivendo a vida que eu tenho hoje, não me permitir ir além, que eu acho muito difícil, né? Porque eu acredito que todo mundo tem já escrito o destino. É o que eu acredito. Se você não acredita, tá tudo bem. Né? Mas se Deus não me permitisse continuar na minha trajetória que eu tô hoje e eu precisasse, com certeza eu voltaria, não pensaria 2 vezes em voltar, porque é algo que pra mim não é fora do normal, é algo que eu já fiz, não me envergonho de ter feito, né? Tá no meu passado, mas foi o meu passado que fez eu ser do jeito que eu sou hoje. Se eu sou assim, desse jeito assim, espontânea, com personalidade forte, é porque quando eu era uma garota eu tinha que fazer tudo o que eu fazia, né? Então se eu precisasse fazer tudo o que eu já fiz, eu faria sim, se caso eu precisasse. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça, porque Deus conhece a trajetória de todo mundo, conhece a caminhada de todo mundo, e eu sei que a trajetória que Ele tem pra mim é muito melhor do que essa que eu já tô. Bu Pérez está perguntando quantos anos você tem e começou na zona com que idade? Eu tenho 22 anos, eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas não na zona. Na zona eu comecei a trabalhar com 15, perante o dia. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe no bar e eu pegava às 8 da manhã, soltava às 5 horas da tarde e depois desse horário eu ia estudar, né? Mas eu comecei a trabalhar com 11. Só na zona que eu fui com 15, mas a trabalhar eu comecei com 11 anos a trabalhar. Tem uma pessoa também perguntando, a Sofia. Ela quer saber como que você conheceu o Léo. Gente, ela já explicou, os dois juntos explicaram a história inteira no outro vídeo que tá no mesmo perfil do Facebook que tá sendo transmitido hoje, mas vamos recapitular rapidinho, só pra não deixar passar a pergunta. Sabe aquela época que o Facebook era muito modinha? Tipo, não tenho nada pra fazer, vou caçar alguém no Facebook? Foi nessa época que eu conheci o Leonardo. Ele me mandou uma solicitação de amizade, eu aceitei ele. Aí ele já falou, opa moça! E ali já começou. Aí a gente ficou uns 4, 5 dias conversando. Ele já tinha me visto, porque o Leonardo na época trabalhava de motoboy. E a gente na zona, o que a gente mais usava era motoboy, né? Tanto pra ir pro bar quanto pra sair do bar, a gente chamava motoboy. E ele falou assim, você não lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, eu já te busquei no bar da tua mãe e te levei pra casa. Só que tava muito pra lá de Bagdá de louco e não lembrava, né? Aí a gente ficou uns 4, 5 dias conversando pelo Face. Na época a gente fumava, né? Aí ele me convidou pra fumar, a gente fumou. E foi assim que a gente se conheceu, através do Facebook. E desde então não se larguemos mais. Estamos aí em 7 anos já junto. Outra curiosidade do povo, gente, eles são bem altos, tá? Eu, por exemplo, eu sumo. Eles estão perguntando a altura, tanto tua quanto do Léo. Você sabe responder certinho? Eu tenho 1,75 de altura e o Leonardo tem 1,78, vida? 1,85. Nossa, errado. Nossa senhora, passou feio. Centímetros. Eu tenho 1,75 de altura e o Leonardo tem 1,85 de altura. E nós somos 10 anos de diferença. Estão perguntando aqui qual que é a sua religião, se você frequenta algum terreiro aqui em Ponta Grossa. Eu sou da religião da fé. Acredito em muito além de religiões, sabe? Eu acompanho um centro espírita aqui em Ponta Grossa, ali em Uvaranas. Acompanho desde os meus 8 anos de idade. Faz mais de 10 anos que eu acompanho a Dona Sindel. Acompanho também mesas brancas. Também vou na igreja. Então eu não tenho uma religião. Eu sou a religião da fé. Eu sou espírita e gosto do conhecimento de tudo que é fora do normal. Tudo que a gente não pode ver me cativa. Então eu não sou macumbeira, eu não sou umbandista, eu não sou católica, eu não sou evangélica. Eu sou da religião da fé. Acompanho sim um centro de... Não é terreiro, tá? Quem conhece sabe a diferença de um terreiro para um centro espiritual, tá? Em terreiro eu não acompanho porque
eu acho que a gente tem que estar preparada psicologicamente e espiritualmente para estar indo em terreiro, para estar recebendo entidades, né? Então é algo que não se brinca, né? É algo que não dá para qualquer um. Ai, eu sou macumbeira, ai, eu sou um bandista, eu vou lá no terreiro. Não é assim que funciona, né? A espiritualidade não é algo que se brinca. Mas sim, eu acompanho, sim. E um gancho aí nesse assunto, mas o povo faz uma confusão com isso, né? Porque daí um dia as pessoas não entendem muito, elas acham que você tem que denominar a tua fé e não é bem assim que funciona. Você acredita que esses tempos agora eu comecei a fazer catequese, né? Eu sempre tive vontade de fazer catequese, mas eu nunca tive oportunidade. É um estudo, né? Tipo, bem aprofundado. Eu nunca tive oportunidade de fazer catequese, porque eu literalmente não tinha tempo. Você trabalhava muito, né? Culpada. Não tinha como. E quando não tava, tipo, boa pra trabalhar, ou eu tava bêbada ou eu tava drogada. Porque uma pessoa que trabalha bebendo... Ai, amiga, vamos falar a verdade. Quem é que fica o dia inteiro bebendo e dorme? E não dorme? Por favor, né? Quem trabalha na vida, trabalha na noite, sabe que tem que ter alguma coisa pra se manter de pé, né? No meu caso foi assim, né? Eu comecei indo. Quando eu fiquei de maior, eu conheci a tal da cocaína, né? Então, pra mim me manter de pé, eu usava aquela tal da porcaria. E é uma luta depois, né? Hã? E é uma luta depois, né? E é uma luta depois. Aí, eu cheguei em casa, a guria me soltou essa. Mas você não vai em centro espírita? Como que você tá indo na missa? Então quer dizer que quem vai num Umbanda, quem vai numa mesa branca, quem vai num centro espírita não pode ir na igreja? É isso? Amigas, Deus é um só em todas as religiões. A religião é só uma forma de você exercer a sua fé. Entendeu? Quem tem um conhecimento sabe, no católico a gente tem o São Jorge, tem a Nossa Senhora de Aparecida, né? Na Umbanda a gente tem Ogum, que é o São Jorge. É a mesma imagem, só muda os nomes. Então, a religião literalmente é só uma forma de exercer a fé. Entendeu? E santo que não passa sede não te deixa na mão. Então, dê água para todos, que você nunca vai ficar na mão, né? Então, você já respondeu uma pergunta aqui que ela tá perguntando se você acredita em Deus. Já? Deus é acima de tudo e acima de todos. Religião é uma forma da gente exercer a fé pra gente ter mais conhecimento de Deus. É de Deus. É por isso que a gente exerce a fé de várias formas, para ter mais conhecimento de Deus. Deus é Deus em qualquer religião. No Evangelho, ele é o Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E é claro que eu acredito em Deus, Deus que me deixou vir aqui, Deus que me pôs aqui. Ano passado, eu fui internada 4 vezes. E dessas 4 vezes, uma vez, o médico falou para minha mãe e falou para o meu marido, a gente vai levar ela para UTI, mas a gente tem que preparar a senhora e o senhor, que ela pode entrar em óbito a qualquer momento, ela pode ter um mal súbito. Nós não temos garantia que se ela for para UTI, ela pode sair de lá viva. E eu saí de lá viva. Por quê? Porque Deus me tirou de lá viva. Deus me manteve de pé. E no outro dia eu estava filmando toda pomposa, formosa, com essa mesma luz. Por quê? Porque Deus me colocou de pé, né? Então sim, ela acredita em Deus. É óbvio. Pra quem responder só sim, eu acredito em Deus, a gente pode falar um monte, né? Claro! Não, a gente tá aqui pra isso. Né? Então vamos falar. Perguntaram também, a gente já falou do nome Cigana, né? Mas perguntaram do apelido Nina, que eu acho que é um apelido mais de quem é mais próximo, assim, né? Nina foi uma babá que me deu, porque o meu pai, ele foi um dos primeiros traficantes de Ponta Grossa, falecido cigano. E essa babá me apelidou de Nina, porque na época tinha uma novela e a filha do traficante se chamava Nina. Aí ela me apelidou de Nina. Quando a minha mãe chegou em casa, tava lá a Jo me chamando de Nina. Ali, me chamando de Nina. A mãe falou, de onde é essa? Eu apelidei ela da novela. A filha do traficante se chama Nina. Aí ficou de Nina, cresci sendo chamada de Nina. A Daniele de Araújo tá perguntando, você trabalhava mesmo no cabaré ou só tocava? Se precisasse trabalhar, a pergunta correta eles querem saber se eu dava minha perereca. Exatamente. Não, vocês têm que ser mais concreto com a pergunta de vocês. Não, ela repetiu 3 vezes. Mesmo. Então, primeiro, eu comecei como atendente, tá? Quando eu comecei a trabalhar de noite pra minha mãe,
Porque quando eu era de menor, eu não podia. Eu até queria trabalhar até de noite. Nossa, ficava com o pé velho pegando fogo. Porque eu já tinha a malandragem e a maldade da rua. Inclusive, quando eu saía do bar, 5 horas da tarde, que ela achava que eu tava indo pra escola, eu ia lá pro terminal central, ali atrás na Rua do Desespero, vender os meus bagulho de noite, né? Então eu já tinha aquela malandragem de noite, eu já queria ficar de noite, mas ela não deixava pelo fato de eu ser de menor. Então eu só podia ficar em horário comercial. Mas quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar de noite, né? Fui trabalhando de noite. Teve uma época que começou a assumir as mulheres. A gente trabalhava com 7 mulheres. Aí eu fiz uma cirurgia, né? Com 18, fiz os meus 18, fiz uma cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, eu perguntei se eu podia contar com elas para elas ajudar minha mãe no bar. Todas elas. Pode contar comigo que nós estamos aqui, que nós não vamos deixar vocês na mão. Quando eu fiz a minha cirurgia no outro dia, o bar teve que ficar fechado. O bar ficou fechado por 4 dias. De 7 mulheres, todas sumiram, sobrou só uma. E ela falou, olha, eu não posso trabalhar até de noite, então eu vou trabalhar do horário que eu acordar até de tarde, porque não tem como eu ficar aqui sozinha de noite, né? E era uma rua ali que, tipo, tinha bastante os caras da rua, né? E a única que se dava bem com os caras era eu, né? Que eu sei, ela era bem loucura mesmo. Eu me dava bem com todos eles. Com todos nós da rua, eu me dava bem. Aí, ficou 4 dias o bar fechado. Aí eu fui trabalhar de dreno, pendurada, de cinta, de dreno, de meião, tudo. E passou 8 dias da minha cirurgia, a minha mãe num desespero. Que os boletos estavam atrasados, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que o aluguel também, que a gente ia pegar um ponto mais em conta. E a gente pensando, porra, mas a gente já tá com o ponto aqui quantos anos? Porque a gente ficou naquele ponto 12 anos. O povo já estava acostumado com aquele ponto, o que a gente vai fazer? Eu falei, então deixa comigo. Aí, não contei pra ela que eu ia fazer, né? Chegou um cliente, nossa, um amor de uma pessoa, sabe? E chegou lá, sim, bolos de dinheiro. Aí, tá bom, comecei a beber, minha mãe teve que sair buscar meu irmão na escola. E ele fez a proposta pra mim. E eu falei pra ele, olha, moço, eu não faço programa. Ele falou, mas eu te dou tanto. Eu falei, olha, portanto eu não aceito, mas se você pagar agora pra mim esse, e mandar esse Pix do aluguel pra esse nome aqui, nós vamos. Foi a primeira vez que eu fiz um programa. Saiu por 13 mil reais. Ele pagou tudo, as contas dos coisas, e foi o primeiro programa que eu fiz. E daí fui e fiz. Quando a minha mãe voltou, amiga... Meu Deus, eu achei que ia dar um treco na véia. Primeiro ela brigou comigo, ficou louca, brava. Depois ela ficou triste, né? Dizendo que eu não precisava, que nós ia dar um jeito, que não precisava ter feito aquilo. Eu falei, pela vida, foi de boa. E eu também já tinha bebido uns gole, o cara era gente boa, não era feio, ainda tinha dinheiro, era de boa. Aí o cara se apaixonou por mim. Ele trabalhava nesses negócios que, tipo, fica 30 dias no mar. Esses negócios de petróleo, que você fica mais na água do que na terra. Aí ele ficava, tipo, 30, 40 dias fora e só uns dias ali. Aí todo mês o caboclo fazia dessa. Aí acostumei com ele todo mês e daí todo mês eu tinha esse que fazia. Daí quando precisava... Daí eu fazia. Se não precisasse, não havia necessidade, né? Porque daí eu também vendia meus bagulho, né? Tudo mais. Teve uma época que a minha mãe fazia as coxinhas pra mim sair e vender, né? Justamente pra não precisar fazer isso. Mas daí depois disso começou a voltar as mulheres, sabe? A hora que elas viram que eu tava boa de volta pra trabalhar, daí elas começaram a voltar a trabalhar, essas pragas dessas mulheres, sabe? São umas filhas da puta, elas sabem que elas são. Mas só quando precisava eu fazia assim, não me queixava em fazer. Primeiro que dar não é uma coisa fora do normal, né? Sexo, todo mundo faz sexo. E fazer sexo ganhando não é tão melhor? Nossa. Tem um monte de gente dando de graça, melhor, né? Vamos supor, hoje você dá pro teu marido, amanhã ele fala, amor, eu vou te dar 500, você não dá mais gostoso amanhã? Claro, amiga, você dá bem mais gostoso. Aprendam, maridos. Claro, que óbvio. Passou uma pergunta ali pra cima que eu não sei de quem que foi, mas perguntaram como que você começou com o Tigrinho. Você também já respondeu na outra live, mas vamos recapitular rapidinho. Então, eu comecei com o Tigrinho através de uma influenciadora, a MCK.
ela me pagava pra mim divulgar os links dela, né? Eu não divulgava link meu. Aí ela me pagava, tipo, um valor por semana. Inclusive, me ajudou muito, porque foi a fase, assim, que eu mais fiquei burguesa, que me sobrava dinheiro, que dava, tipo, pra nós pagar todas as despesas desses 30 mil, e ainda, tipo, me sobrava um dinheiro pra mim gastar comigo, né? Ela me pagava R$1.000 por semana pra mim postar todos os dias 3 stories de uma plataforma dela. Aí eu fiquei assim com ela perante mais ou menos uns 7 meses. Aí ela comprou uma casa à vista e um carro à vista. Daí já, né? Aí a minha mãe falou pra mim assim, filha, por que você não entra em contato com alguém e não divulga pra você mesmo, né? Você pensa, com esse tempo você trabalhando, a menina, né, já fez tudo isso, pagou tudo à vista, por que você não faz? Só que, né, eu falava com a mãe, a menina já é influencer, já mexe com isso. Mas nessa época você já ganhava, tipo, um bom dinheiro ali. Pra mim, R$1.000 por semana era muito bom. Era pra mim gastar com o que pra fosse. Pra postar story, né? Nossa, eu achava mil maravilha. Era só 3 stories, eu postava faceira. Aí depois que eu fui ver que de R$1.000 que ela me pagava por semana, provavelmente ela tirava uns 80. Caramba. Eu acho. Pelos meus cálculos. Gente, tem uma menina que falou aqui que o sonho dela é sentar numa mesa de bar pra conversar com vocês. Se a gente fizesse um encontrinho com a cigana. Vocês são de Ponta Grossa, meninas? Se for de Ponta Grossa, dá pra nós fazer, dá né? Pra gente combinar, só que eu né? não tomo mais Kaiser. Agora eu tô nojenta, tá? Que antigamente elas iam lá, tinha uma seguidora que ia lá no bar, né, amor? E daí nós tomava Kaiser, né? Elas falavam, o que você quer tomar aí? Da geladeira sempre tinha altas marcas de cerveja. Eu falava, quero Kaiser. Agora eu tô nojenta, tá? Só Jack Daniels com gelo de coco. Se for gelo de geladeira, não quero. É brincadeira, gente. Então, brincadeiras à parte. E também tem uma pergunta que foi feita mais de uma vez. O povo quer saber, tanto no Facebook quanto no Instagram, se você quer ter mais filhos. Eu quero ter um menino. Eu quero ter o Hugo. Estão planejando já? Já estamos planejando. Então, já estamos então vem o Hugo, galera. Parece não ter uma coisa que não falta. Depois que ele começou a tomar uns kisuke, menina do céu, o negócio velho tá que nem um osso de duro. É um ferro. Ele tá fazendo academia. Eu parei de fazer academia, né? Porque daí o meu... bastidores aqui. Olha a vergonha dele, tá vermelho. Porque a mulher falou assim pra mim, falou, olha amiga, ou você fuma ou você faz academia. Os dois não vai dar, porque não tá agregando aí no questão do pulmão, porque de todos aqueles coágulos, ainda ficou um no meu pulmão direito. Aí eu falei, então, meu cigarro eu não abro mão, né? Nem quando o médico falou que eu ia morrer, eu não parei de fumar. Eu entrei dentro do banheiro do hospital e fumei. Aí ele continuou fazendo academia e fez amizade com os monstrão, os maromba, né? Os marombeiros. Daí tá tomando um kisuke. Daí agora é todo dia, menino. O nervo velho parece um ferro. Aí nós estamos treinando pra fazer um menino. Então você já pratica academia, amiga? Em casa, você já faz academia. O cardio tá pago. Mas eu não sou, porque ele é dominador. Eu sou preso. É ele que soa. Mas sim, eu quero ter mais um filho. Menino. E eu sei que eu vou ter. Eu sempre soube que a minha primeira filha seria menina e o segundo seria menino. Mas e se não vir um menino? Aí se não vir um menino, a gente já conversou que ele vai fazer vasectomia. Ele vai fazer a vasectomia, eu vou colocar aquele ferrinho lá e daí vamos ficar só com as 2 meninas. Mas vai ser um menino que vai vir. Vai ser o Hugo Gabriel. Anotem, galera. Também perguntaram, a Manu Oficial perguntou, e a tia que trabalhava na zona, vocês brigaram? Não, gente, não briguei. A tia Teca agora ela virou crente. Ela estudou agora, ela fez faculdade pra enfermeira. Agora, a tia Teca agora é enfermeira, gente. É outra vida. Não, hoje nós estávamos conversando lá no grupo de família. Falei pra ela, cara, mas você tá falando, quer ver? Vou mostrar aqui as mensagens. Falei, cara, você tá muito importante. Você tá falando que nem gente importante, você tá muito chique. Porque quem acompanhava eu e a tia no tempo da loucura, sabe que nós somos meio que, tipo, a minha tia é um pouco mais louca que eu, né? O cérebro dela é um pouco menor que o meu. Aí, mas depois que a gente fechou a zona, ela foi estudar, ela fez faculdade, ela fez curso pra enfermagem, agora ela trabalha ali no... É Bom Jesus? Nome do hospital? Tem o Bom Jesus. É ali no Bom Jesus. Não trabalha é mais, que nem uma né? condenada. Agora é São Camilo. Estudou, nossa, virou um orgulho, gente. Engordou também. Não é mais magrinha, não. Agora ela tá 3 do que ela era antes.
Aí ela mandou mensagem lá no grupo assim: Isabel de Matos, favor, vim retirar. Escrevendo tudo bem certinho, gente. Quem conhece Tia Teca sabe que ela escrevia tudo errado, né? Quando escrevia, né? Porque ela não gostava de escrever, era só áudio. Favor, retirar a sua encomenda aqui na minha casa com vírgula. E eu falei, nossa, como você tá importante, hein, Tia Teca? Mas nós se fala ainda. A MCK é aqui de Ponta Grossa? A MCK, a Carla é de, acho que lá onde teve aquela enchente, Rio Grande do Sul. Então, galera, como o estúdio fica aqui em Ponta Grossa, não sei se a gente consegue trazer ela, mas talvez aí se a gente estiver combinando bem certinho, Eu posso né? perguntar com ela pra ver. A gente traz as duas juntas. Eu conheci ela através de uma treta que eles fizeram no TikTok, porque todo mundo falava que ela ficava me imitando no TikTok, e um dia ela se irritou e foi falar não sei o que lá. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que ela falou, que eu me senti ofendida. Eu falei, que cadela, né? Eu vou ligar pra essa menina, nunca tinha conversado com ela. Falei, eu vou ligar pra essa menina, mas que cadela, nunca falei nada dela, né? Fui lá, liguei em chamada de vídeo, conversei com ela, pai, aí a gente fez amizade. Mas foi através dos comentários do pessoal. O pessoal comentando que ela me imitava, que ela nunca chegaria aos meus pés e não sei o quê, que o povo cheio das picuinhas, né? Só que eu nunca dei trela, nunca dei biscoito nem nada, né? E daí um dia ela colocou um vídeo falando algo que eu não me lembro. Ela tá na live. É? Não tem problema, ela pode escutar, ela sabe que é verdade. Ela já mandou aqui, ó, duas loucas. Aí eu falei, porra, mas por que a guria falou isso? Aí ela me contou, olha, eu falei isso porque o pessoal tá comentando isso e aquilo. Eu falei, mas não dá pra gente ficar ligando porque os outros vão falar, né? Aí a gente fez amizade, descobri que a história dela é super parecida com a minha, porque ela também já trabalhou na noite. Aí a gente fez amizade e daí de um tempo depois eu comecei a trabalhar pra ela nesse jogo do Tigrinho. Aí depois que eu comecei a trabalhar pra mim mesma. Então, respondida a pergunta do Tigrinho. Vamos ver o que mais que tem aqui. O povo tá perguntando se tem vontade de conhecer Goiás. Já vi que tinha outra cidade também. Vai viajar ao Brasil, amiga, conhecer o povo. Depois que a Isabela estiver grande e eu tiver concretizado algumas coisas que eu tenho em mente, a gente tem plano sim de só viajar. Eu, Leonardo e a minha filha. E mais o filho daí, né? E mais o Hugo, que eu não sei quando que ele vai vir, porque eu queria sim fazer assim esse ano, sabe? Mas eu acho que pelo que nós conversamos, assim, eu e o Hugo, no caso, eu acho que ele vai vir daqui uns 2 anos. Que eu já conversei com ele. Também estão perguntando aqui. Olha o Revoltril, gente. Tomei ontem o Revoltril. O povo tá perguntando bastante aqui se você e o Léo estão bem, se vocês se resolveram. Porque você estava desanimada esses dias. Gente, a gente tava na DR dos 7 anos, sabia? Faz Vou contar parte. pra vocês. Deixa eu dar o último trago. Vocês sabiam que tem a DR do 7º ano? Todo mundo fala, todo mundo não, né? Mas tem um ditado que diz que o contrato do casamento se encerra com 7 anos. E eu acho que a minha DR com meu marido chegou nessa, porque faz 7 anos que nós estamos juntos. Então, a gente estava tendo bastante DR e eu vou jogar a culpa no sistema. Vou jogar a culpa no sistema dos 7 anos de casado. Mas a gente vive se matando e vive se amando, né? Porque o relacionamento é isso, né? Ele me estressa, me dá vontade de jogar um concreto na cara dele, né? Mas ele leva tão bem essa história que é capaz de eu chegar em casa e o concreto tá pronto, né? Então a gente se dá super bem, a gente, né, tem uma filha linda, tem uma família bonita, né? Ele é um bom pai, é um bom marido, né? Mas, gente, relacionamento, o que nós vamos falar de relacionamento? Por que a gente casa? Nem me pergunte. Então, o relacionamento depois de um tempo, porque assim, você que ainda está namorando, tenha ciência, tenha total noção de que não vai ser a mesma coisa quando vocês casarem. Que enquanto vocês estiverem namorando é tudo doce e mamão com açúcar. E depois que vocês casarem, vai ficar meio limão com sal, né? Porque depois que casa, tudo muda. Então vai muito de vocês, depois que vocês casam, vocês começam realmente conhecer a pessoa de verdade. Aí cabe a vocês saber se vocês vão mesmo querer viver o resto da vida com a pessoa ou não. Eu, no meu caso, eu já pensei várias vezes em separar do meu marido, mas quem é que não pensa, né, em se separar do homem quando se estressa? Mas você pense, uma pessoa que é prestativa, que cuida de você, né? Hoje em dia a maioria dos relacionamentos são tóxicos. Quando o cara não te agride fisicamente, ele te agride psicologicamente.
né? Então, quando você tem um relacionamento que só tem faísca, não tem nenhuma outra coisa, não tem por que você desistir, né? Se o teu carro acabar a gasolina no meio do viaduto, você vai abandonar e ele vai embora ou você vai dar um jeito de pôr gasolina? Pois é, eu no meu caso, eu tô pondo gasolina. Dando uns trancos. É, claro. A Clau Souza falou: lembro da cigana dando bebida pros homens e escondendo o copo dela, fingindo que bebia pros caras ficarem loucos também. Jogava. Gente, eu era muito louca, sério. Eu bebia praticamente 24 horas. Quem me acompanha no Tempo da Zona sabe que eu tomava banho. Tipo, teve época que eu tomava 12 banhos no dia. Porque eu ficava bêbada e pra curar eu tomava banho gelado. Aí eu tomava um banho gelado assim embaixo e já vestia a roupa e voltava a beber. Chega uma época que não aguentava beber. Sabe o que eu fazia? Botava um balde assim, desse tamanho, embaixo assim, da arquibancada, né? Que eu ficava ali pra dentro do balcão e eles pra fora. Então, o que eu fazia aqui por baixo ninguém via, né? Deu uma desbaratinada, foi botar uma música, eu jogava até a garrafa inteira de cerveja dentro do balde, depois eu só esvaziava o balde e vinha outro encher de novo. E assim ia indo, né? O mundo é dos espertos, eu tava lá pra ganhar dinheiro, não pra ficar bêbada. Ai, questionem meus métodos, não questionem os resultados, né? Claro, e era assim que eu pagava 30 mil de conta, porque como é que ia beber, gente? Por favor, coragem, não é tudo isso também. Estão perguntando de uma treta que você teve aí um tempo atrás com uma guria, se já se resolveu, se estão brigada ainda. Das qual das tretas daqui Manu, qual das treta? Conte pra nós. Teve a menina do que eu enforquei, né? Foi assim. Ó, o que aconteceu? Tranquila, a menina que eu enforquei. Não, mas eu não brigo. Eu não sou de brigar, né, amor? Não. O Leonardo, em 7 anos que ele me conhece, ele nunca viu brigando com uma mulher. O meu negócio é tretear com homem. Com homem eu gosto de tretear. Primeiro que eu me prevaleço, né? Porque eles não podem me bater, porque senão tá com Maria da Penha, né? Claro. Segundo que eu posso ir com força, que eu sei que eles não vão morrer. Agora, se eu pegar uma mulher, quem me garante que eu não vou matar ela? Porque a vez que eu briguei com uma menina lá no bar, ela foi falar da minha mãe. E grudei ela. A cara dela, juro, ela ficou que nem o Chuck. Eu arranquei o nariz dela, eu mordi a bochecha dela, ela ficou tudo costurada assim. Porque eu não sei brigar de puxar cabelo. Eu já pego assim a cara e já mordo a cara. Mordo. Essa menina foi o seguinte. Eu tava muito louca. Nós fomos um casal. Foi eu, o Leonardo, uma amiga minha e o marido dela. E diz o Leonardo que um cara mexeu comigo. Aí o cara foi lá e deu uma garrafada no Leonardo. E eu não vi a hora da garrafada. Quando eu olhei pro Leonardo, o Leonardo tava sangrando. Eu falei, o que aconteceu? E ele falou, aquele cara me deu uma garrafada. Eu peguei 1 litro de uísque, assim, cheio, louco, ai que dó. Ainda bem que o Lobo fez um descontão lá e deu outra garrafa cheia pra nós. Lobo é o dono da balada, no caso. Peguei, assim, 1 litro, assim, e fui bem faceira. Eu tava descalço, fui nas pontinhas dos pés, assim, só dei, pum! Só dei uma na cabeça dele. Quando eu voltei, essa minha amiga tava abraçada no Leonardo. Deu tempo de eu atravessar a balada, dar a garrafada na cabeça do indivíduo, voltar e ela ainda tava abraçada nele. Mas grudei só com uma mão, já grudei na parede. Falei, você tá me tirando, Letícia? Qual que é essa ideia? Não, porque eu tava acalmando ele, tudo esse alvoroço. Eu falei, por que não foi me acalmar? Eu também tava alvoroçada. Por que não foi lá me acalmar, tirar a garrafa da minha mão? Mas quem que segura você? Eu falei, quem segura um homem desse tamanho? Eu seguro uma mulher desse tamanho. Daí ela falou, amiga, não sei o que, não foi por mal. Falei, assim espero, porque da próxima vez eu arranco todos esses megahertz da tua cabeça, né? E assim foi. Mas aí depois disso ainda fomos buscar cigarro junto, nós duas. Eu fui lá buscar cigarro, saí da balada buscar cigarro. Ela foi junto. Foi tipo treta de momento, né? Ela falou, eu não imaginei que você faria isso. Mas quem me conhece de verdade já imagina que eu realmente faria isso, né? É só quem não me conhece mesmo. Mas quem me conhece sabe. Né? Quem me conhece sabe que eu me mijo. É feio, é meu. Né? A menina mandou, ela viveu a música que ela tanto canta. Só que não era morena, né? A guria era loira. Foi quase, então. Foi quase. Vamos responder umas perguntas das caixinhas que você deixou lá no Insta? Pode ser. A Cecília perguntou se seu cabelo Omega é de tic-tac. Cecília, não é de tic-tac, amor. Ele é de... são de telas, tá? E a tela é costurada no cabelo, na raiz do cabelo original, tá? Então são telas com microlins, a técnica que eu uso. E eu acho a técnica muito boa,
Porque eu usei a técnica do queratina. É queratina que fala? Não sei, se eu tiver errado, vocês me corrijam, que vocês sabem que eu adoro matar o português. Ela judia muito do cabelo, destrói muito o cabelo. Aí eu também tentei a técnica da fita, também achei que judia muito do cabelo. Então eu optei por fazer telas costuradas com o microlins, porque é o que menos atinge o cabelo. E fica bem natural, né? E fica bem natural. Bonito o acabamento. E o tic-tac é um saco de ficar tirando e botando. Não gosto disso, né? Então por isso que eu optei por colocar a tela. Lindíssimo. Aqui ainda não. O pessoal tá pedindo pra você mostrar a tua obra. Você tem que mostrar mais a sua obra. Não mostro. Não. Vou mostrar só a hora que estiver pronta, bom? Porque tem gente que vai botar zóio gordo e vai fazer atrasar a minha obra. Não mostro. Então, Paula, ela não vai mostrar a obra. Não vou mostrar, gente. A obra vocês vão ver só a hora que estiver pronta, tá bom? Porque nunca mostre algo que você tá vivendo no momento. Nunca faça nada, algo assim, literalmente ao vivo. Tipo, olha, gente, como é que tá ficando, né? Tá tudo certo pra dar certo e dar errado. Eu já falei isso e vou tornar a falar, entendeu? Tem muita gente aqui que me quer bem. Eu agradeço muito de coração. Mas tem muita gente que já vê a gente aqui desejando mal. Dizendo, ela não merece, sabe? Ou às vezes nem sabe que tem inveja, nem sabe que tem olho gordo, mas tem, né? E acaba atrasando o lado da gente. Então é por isso que eu não mostro a minha obra, tá? Ela tá lá do jeitinho que ela tá. E a hora que ela ficar pronta, eu vou chegar e vou impactar vocês com ela, tá bom? Cigana, seu marido não sente ciúmes do seu passado? Me refiro da zona. Não tem que ter, ele tinha ciúme, tem até hoje ciúme, né? Mas o meu marido, ele me conheceu na zona. E quando ele tinha muito ciúme de mim, eu optei pra ele ir trabalhar comigo, né? Lembrando que quando eu precisei fazer programa, eu não estava com o Leonardo, né? Nenhuma vez ele foi corno, foi chifrudo, nenhuma vez, né? Quando eu fiquei com ele e ele tinha muito ciúme, eu optei pra ele. Falei, olha, se você tem muito ciúme, então vamos lá começar a trabalhar comigo, né? Você faz os teus corre, ou né, você vai lá, trabalha. Na época ele trabalhava registrado. De dia, você sai do teu serviço e vem aqui trabalhar comigo de noite. Assim você pode ver a forma que eu trato as pessoas e a forma que as pessoas me tratam. Aí você vai ver como que é a minha postura de dia. Se você vê que uma pessoa falta com respeito comigo de noite ou fala alguma coisa inadequada, você vai saber que é do mesmo jeito que ela fala comigo de dia, né? Mas aí ele foi acompanhando, foi vendo o jeito que eu era tratado, o jeito que eu tratava, e o ciúme foi abaixando, porque as pessoas só te tratam do jeito que você permite. E eu nunca permiti ninguém dentro daquela zona me faltar com respeito comigo. E o único que faltou respeito comigo, eu mandei ele lá pra UTI. Taquei uma pedrada na cabeça dele e foi lá pra UTI. Porque ele queria fazer sexo, eu não queria. Ele olhou pra minha cara e falou bem assim: que vagabundo, o que você tá fazendo aqui dentro então, se você não dá essa buceta? Eu falei, vagabundo, vamos, ele fala que nós já vamos resolver então. Bom, né, amor? Foi parar lá na UTI. Acho que você contou essa história, né? Foi parar lá na UTI. E o bar não fechou, né? Ele só vendeu. Vocês venderam, mas ele ainda tem. Não, a gente não vendeu porque era alugado, né? O bar não era nosso. Inclusive, teve umas pessoas que abriram lá, tentaram... então não tem mais. Não, tentaram ir pra frente, mas por algum motivo não foram, sabe? Logo que a gente fechou, teve uma menina que tentou ir pra frente ali. Só que assim, eu abri o bar 8 horas da manhã e fechava 2 horas de madrugada. Era o horário. Se tivesse que passar das 2, eu passava. A guria abriu o bar e abria 5 horas da tarde. Passarinho que acorda à tarde, passa sede, né? Não é assim, tem que trabalhar, né? Aí acabou que não funcionando, elas fecharam. Aí teve outras pessoas que tentaram abrir de novo e também não foi pra frente. Por que você quer emagrecer, Nina? Você é linda assim e você pretende fazer mais cirurgias? Eu pretendo fazer mais cirurgia. Primeiro eu quero emagrecer porque eu acho que eu realmente estava muito acima do peso. Eu nunca cheguei, assim, a passar de 87 quilos. E depois que eu ganhei a Isabela, eu cheguei a 112 quilos. Eu comecei a me sentir mal comigo mesmo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tem autoestima muito elevada. Eu gosto de chegar no meu espelho, tirar minha roupa e me sentir gostosa. E eu tava me sentindo gorda, caralho. Falei, porra, né? Não dá. Aí meu marido começou a ir pra academia, começou a voltar os gominhos igual ele tinha no começo, há 7 anos atrás. Falei, porra, né? Se ele tá melhorando, eu vou procurar melhorar também. Se ele tá evoluindo, eu vou evoluir junto com ele, né?
Aí ele focou na musculação e eu foquei no emagrecimento. E também porque tava tendo muito haters. Tinha muito haters, muito. Há uns 2 meses atrás, muita gente, tipo, de 100 comentários, 90 era falando que eu tava gorda, que eu tinha feito uma cirurgia, não tinha mudado nada e não sei o quê. E aquilo foi acumulando na minha cabeça. Aí eu falei, porra, vocês estão me tirando, né? Então espera aí que eu vou mostrar uma melhor versão pra vocês. E comecei. Regime, comidinha leve, cortando refri, cortando lanche, que eu comia besteira todos os dias, sempre gostei de comer muito bem. Cortando doce, cortando as coisas e tomando uns venenos pra emagrecer, Monjaro, Ozempic e não sei o que de pílula. Aí, agora eu perdi 13 quilos, de 106 eu tô com 92 quilos. E vou sim fazer uma cirurgia, vou esperar, esse ano talvez não, mas ano que vem eu decidi que eu vou tirar os meus silicone. E vou pôr um menor, porque conforme eu vou emagrecendo, o meu corpo vai ficando desproporcional. E o peito nunca pode ser maior que a bunda. A bunda sempre tem que ser maior que a cintura então e sempre maior que o peito. Você e o Léo estavam separados quando você estava grávida? Então, a gente, quando eu fui engravidar do Leonardo, nós já tava separado. Aí, eu tinha, né, os meus amigos espirituais que falaram pra mim que eu ia ficar gestante, que eu ia engravidar. Aí eu sempre tenho muita fé. Eu acho que a pessoa, né, se ela vai em algo, se não for pra acreditar, é melhor ela não ir, né? Se você tá indo naquilo, você tem que acreditar, né? Falei, então eu vou escolher o pai da minha filha. Aí ele tava viajando, voltou de viagem, a gente teve um TBT e eu falei pra ele, vamos fazer um filho? E ele falou, vamos, fizemos marcha, noite inteira. Aí fizemos a Isabela naquele dia e continuamos separados. Só tivemos aquele TBT e continuamos separados. Ele começou a namorar uma guria, eu comecei a namorar um outro cara. E depois de 4 meses que eu descobri que estava grávida. Quando eu descobri que estava grávida e falei pra ele que estava grávida, ele largou a mulher e começou a ficar me arrodeando. E ele falava, é meu filho? Eu falava, cara, eu sei que é teu. A mãe sempre sabe de quem que é o filho. A mãe, é incrível o dom que a mãe tem. Ela pode dar para milhões. Ela sabe quem é o pai da criança. Aí a gente só voltou mesmo depois que a Isabela nasceu. Mas a minha gravidez eu passei solteira. Passei sozinha a minha gravidez.